exemplo, da doença, da Covid-19, Covid-19, nos casos de pessoas que vivem com doenças crónicas, como obesos, diabetes. Há aqui um esforço de coordenação e para trabalhar em conjunto que é louvável, que é necessário implementar. Não há dúvida que estas interações vão ser mais e mais críticas à medida que perdemos as nossas florestas, à medida que os humanos estão mais próximos da vida selvagem e por aí adiante. Todas estas questões obrigam a que a OMS, a FAO e outras organizações trabalhem mais em conjunto, mas também ao nível nacional. Esperamos que isso se possa refletir. Ficava provavelmente por aqui. Se tiverem algumas questões, partilhe o meu e-mail e também há outras formas de contacto. Se quiserem, estou disponível naturalmente para algumas questões e aqui algumas fontes de informação, se quiserem utilizar. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. João Breda, pela sua intervenção. Já nos deu tópicos muito interessantes. Falou da conferência em Bilbao sobre os sistemas alimentares, onde com certeza se vão abordar as questões da saúde única. Falou que a OMS estava a desenhar programas políticos, legislação, estão a estudar formas para lutar contra a resistência dos antibióticos, não é? E apelou ou defende que o trabalho deve ser feito em conjunto, dando as mãos às soluções amigas do ambiente. Também abordou o assunto da proteção da saúde dos animais, que, como já se viu com a Covid, é cada vez mais pertinente. Vamos então dar agora, passo agora a apresentar a segunda interveniente deste painel, Conceição Calhau. Muito boa tarde. Conceição Calhau integra atualmente os quadros da nova Medical School da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, na qualidade de professora catedrática, onde foi fundadora da licenciatura em Ciências da Nutrição. A professora Conceição Calhau é licenciada em Ciências da Nutrição pela Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto, tendo concluído o seu doutoramento em 2002 na mesma universidade, e em 2010 apresentou-se a provas de agregação na mesma instituição na área do metabolismo. É investigadora no Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde, no Porto, e na Rede de Investigação em Saúde, o novo laboratório associado. As suas principais áreas de interesse de investigação têm sido os polifenóis, os alteradores endócrinos e a disfunção metabólica. Mais recentemente tem-se dedicado à monitorização do estado nutricional de iodo em crianças em idade escolar e em grávidas, tendo participado em vários projetos de investigação, alguns dos quais, deixem-me puxar a brasa à minha sardinha, eu própria tive o privilégio de a entrevistar para a agência USA sobre algumas das conclusões preliminares. Doutora, tem a palavra, por favor. Obrigada. Muito obrigada pelas suas palavras, também é um gosto, principalmente quando muitas vezes conhecemos as pessoas pelo escrito, pelo que ouvimos ao telefone e não temos o prazer de conhecer o rosto. Na verdade, eu faço também aqui um agradecimento muito especial a quem me fez o convite, também a Carla Gonçalves, e muito em particular o cumprimento à instituição, ao TAD, na pessoa do Sr. Reitor, e obviamente que gostei imenso de ouvir, partilhar connosco as suas preocupações, o seu olhar e estratégia inovadora, porque na verdade eu acrescentaria que não só estou muito alinhada com todo o seu pensamento, como também queria partilhar convosco que mais do que a ação do homem sobre o ambiente, que é de facto aquilo que está muito no debate, é também a ação do ambiente sobre a saúde, que é o retorno daquilo que tem sido o impacto que temos feito no ambiente. Portanto, isto não será tanto numa perspectiva de economia circular, mas de dano circular, porque aquilo que estamos a fazer ao ambiente tem o seu retorno. De facto, quando agora ouvíamos dizer que uma das áreas que tenho dedicado à investigação são os alteradores endócrinos, ou seja, são poluentes orgânicos que persistem no ambiente da ação humana e que depois nos vamos alimentar ou vamos usar esses poluentes e estão a contaminar os humanos e, portanto, a ter um enorme impacto na saúde,
com uma enorme influência naquilo que são as doenças crónicas não transmissíveis. Portanto, sem dúvida que é muito pertinente falarmos destas matérias e, sobretudo, quebrarmos muitas dos preconceitos de que ambiente não é saúde. Isso vê-se muito nas avaliações dos projetos de investigação, em que ficamos com dúvidas se vamos concorrer ao painel do ambiente ou ao painel da saúde, quando temos projetos de investigação que são transversais a estas áreas e, portanto, acho que há aqui uma reflexão importante em todos os setores. Cumprimento também o painel, todos os que estão a assistir, então passava a partilhar a tela com alguns diapositivos que preparei. Obviamente que peço já desculpa porque eventualmente posso ter aqui alguns conteúdos assim um bocadinho mais específicos de molecular, mas que eu vou tentar tornar isto bastante mais simples para compreendermos a importância do microbiota numa só saúde, porque efetivamente aquilo que vou falar é do microbiota intestinal, bactérias que temos que convivem connosco enquanto espécie humana e que, como ainda há pouco ouvia falar, há muito pouco tempo ouvi num debate um biólogo dizer, e é bem verdade, nós somos hoje aquilo que as bactérias ou que os micro-organismos permitiram que fôssemos evoluindo e, portanto, acho que é neste respeito também com este ambiente que temos que aprender na saúde. Bom, na verdade aquilo que eu vou falar nestes primeiros 2 diapositivos não será novo, mas no fundo vem dar aqui um contexto do microbiota intestinal numa só saúde. Falamos sempre numa só saúde e no fundo estamos a falar sempre de estilos de vida, ou quase sempre estamos a falar em estilos de vida, sejam os nossos estilos de vida que condicionam o ambiente, seja o ambiente que condiciona os nossos estilos de vida, e aquilo tem sido as nossas preocupações principais de saúde pública, que também se refletiram na Covid-19, é que passamos a ter, sobretudo na segunda metade do século passado, principalmente a partir dos anos 70 do século passado, as doenças infecciosas passaram a ser não tanto o maior problema, mas sobretudo as doenças crónicas, as chamadas doenças não transmissíveis. Claro que com a pandemia podemos dizer, bom, mas temos de novo uma doença infecciosa, mas já vamos ver que também estaremos se calhar a falar quase sempre do mesmo. O que é muito importante para todo o Sistema Nacional de Saúde, quer em Portugal, quer ao nível internacional, uma das grandes preocupações e que ficou reforçada com a Covid-19, naquilo que foi a pressão do Sistema Nacional de Saúde, é que precisamos de ter um envelhecimento 3.0, ou seja, já não estamos a falar de um tempo de vida curto, já estamos a falar que conseguimos com a evolução da sociedade ter mais anos de vida, mas agora queremos mais vida para esses anos, ou seja, queremos que as pessoas de facto tenham mais anos, mas com mais saúde, para que não tenhamos pessoas mais velhas, mas com um enorme peso de doenças e que isso obviamente tem impacto financeiro, económico e tudo aquilo que já conhecemos. Portanto, temos que trabalhar aquilo que também falamos na medicina, da medicina dos 4 Ps, ou seja, que seja preventiva, seja preditiva, seja no fundo muito mais participada e que na realidade as ciências da nutrição têm aqui um papel importantíssimo, como aliás já ouvimos aqui também o Sr. Reitor falar. Bom, na verdade, eu quando falo em mais vida para os anos, de facto Portugal é um dos países com menor número de anos de vida saudável depois dos 65 anos, apesar de sermos um dos países com maior esperança média de vida à nascença. Portanto, mas na verdade temos as pessoas doentes e obviamente isto tem sido um dos maiores problemas. Dando aqui um exemplo da diabetes, isto a nível mundial, obviamente que a diabetes tem um peso enormíssimo, a resistência à insulina, quer seja a pré-diabetes, quer seja a diabetes, isto tem um peso nos sistemas financeiros e económicos e obviamente que a Organização Mundial de Saúde vem alertar que em 2030, e já não estamos tão longe quanto isso, que as doenças crónicas não transmissíveis de facto teriam um papel imensamente grande na economia mundial. Obviamente que quando a Organização Mundial de Saúde diz isto, ainda não tinha em cima a pandemia, que também veio mostrar que são estes doentes, os das doenças crónicas não transmissíveis, aqueles que são ou que foram e têm sido mais vulneráveis à infecção com o novo coronavírus. Portanto, de facto, estamos a falar de um só assunto, que é um assunto sério, que temos que o passar a entender de uma forma, obviamente mais integrada e com todos os setores.
Em relação então ao microbiota intestinal, como uma nova abordagem terapêutica, um novo alvo terapêutico, agora um olhar nesta década para uma coisa que é já tão antiga, mas efetivamente nós temos muito mais células de origem microbiana do que de origem humana. Vejam que temos 10 levantada 13 células humanas e estamos muitíssimo acompanhados porque temos 10 levantada 14 células de origem microbiana. Portanto, é aquilo que muitas vezes a brincar vou dizendo, que mais vale só do que mal acompanhado, ou então estar bem acompanhado com boas bactérias, e obviamente que os nossos comportamentos e as nossas escolhas para estilo de vida vai condicionar e tem condicionado este microbiota intestinal. Por isso, e reforçando também já o que Hipócrates dizia, que todas as doenças começam no intestino, de facto, nos últimos 15 anos fomos tendo cada vez mais evidência científica, evidência médica da importância destes micro-organismos para a nossa saúde. Ou seja, já temos aqui um jornalista internacional a escrever de que as bactérias intestinais têm de facto aqui um papel-chave em muitas doenças que são preocupação atual, como a doença de Alzheimer, como a depressão, o cancro, a diabetes ou até o Parkinson. Portanto, na verdade, já temos até a comunidade, portanto, a comunicação social sensível para esta matéria, no sentido de informar todo o público em relação a este tema. Também a comunicação social internacional faz este título, que na verdade não deixa de ser bastante alarmista, mas que veio na sequência de uma publicação de investigadores em 2016, que fazem uma descrição de que alguns dos micro-organismos que temos no intestino formam esporos e que passam para o meio exterior, que ficam nas superfícies e, portanto, que pode ser contagioso. Ou seja, na verdade, isto é uma ideia bastante disruptiva, é uma ideia até bastante arrojada de dizer que a obesidade poderá ser contagiosa, tal como a infecção com o Clostridium difficile. Portanto, de acordo com a comunicação social nesta altura, vem trazer aqui uma revolução neste conceito. E, obviamente, quando falamos em microbiota intestinal e obesidade, a pergunta agora que se impõe é o que é que uma coisa poderá ter a ver com a outra. De facto, como vos disse, nos últimos 15 anos é que passamos a ter muito mais evidência científica nesta área e tudo começou mais ou menos por volta de 2004, 2005, com investigadores americanos que mostraram que nos ratinhos obesos, quando estudaram as fezes desses animais e quando foram observar dois filos, portanto, duas categorias de bactérias que são os firmicutes e os bacteroidetes, perceberam que nos ratos com obesidade e sem obesidade, essa proporção de animais, no fundo, era muito diferente. E, portanto, começam já a avançar com a conclusão de que os obesos têm um microbiota, um ecossistema diferente. Claro que isto depois levou logo rapidamente grandes avanços, porque se mostrou que os animais, quando não têm microbiota intestinal, portanto, quando estão praticamente estéreis, esterilizados no intestino, têm e estão expostos a uma alimentação obesogénica, portanto de cafetaria, como eles chamam para os animais, rica em gordura e rica em açúcar. Esses animais sem microbiota intestinal são resistentes, não aumentam de peso com esta alimentação. Já os que têm microbiota intestinal acabam por ter uma resposta à obesidade. E de facto depois este germe-free, quando são transplantados, estes animais no fundo sem microbiota intestinal vão ser transplantados com microbiota de animais normais, têm no fundo um fenótipo igual, portanto ficam iguais. Os que eram portanto, normais sem microbiota e recebem o microbiota de animais com obesidade ficam obesos, e os que têm de facto uma subnutrição também apresentam essas características. Portanto, aqui no fundo mostra alguma causalidade e alguma transmissibilidade de características de uns animais para os outros. E na realidade, em 2006, rapidamente se mostrou em humanos, ou seja, indivíduos com obesidade e indivíduos sem obesidade, a tal proporção de bactérias é muito diferente, e neste trabalho, que foi publicado numa revista médica de elevado índice de impacto, é a Nature, que uma dieta,
portanto, um plano alimentar durante 52 semanas de restrição de gordura animal e aumento das fibras alimentares, portanto, os hortofrutícolas, no fundo, levou a que eles perdessem peso e, obviamente, que tiveram uma recuperação do microbiota intestinal muito similar, para um patamar similar dos saudáveis ou dos controles. Portanto, este trabalho não só mostra que os obesos têm microbiota diferente, como é reversível com alterações alimentares. E agora estamos em 2020, exatamente quando temos coronavírus, temos Covid-19 em toda a preocupação mundial, mas de facto começamos 2020 com uma publicação também, por ela própria, muito revolucionária, porque diz que as doenças não comunicáveis, como nós dizemos, são comunicáveis. Ou seja, é uma fase, isto foi publicado na Science, em que se percebe que os indivíduos que têm estes micro-organismos intestinais, no fundo doentes, são eles responsáveis pela doença, portanto têm micro-organismos menos bons, portanto maus, e que são responsáveis pela doença. Quando se transfere esse conjunto de micro-organismos para um indivíduo saudável, ele passa a manifestar a doença e, portanto, dizem estes investigadores em 2020 que se respeitam os postulados de Koch relativamente à transmissibilidade ou à causalidade de um agente infeccioso. E, portanto, não é de todo não curioso começarmos 2020 com a Covid-19 e, ao mesmo tempo, a mostrar que também as doenças não comunicáveis, afinal, são doenças infecciosas, como, aliás, mostra esta publicação de 2020, afinal a obesidade, mais que uma doença inflamatória, também é uma doença infecciosa. Portanto, isto vem tudo mostrar o caos em que provavelmente esta saúde única, que não existe, já existe se calhar em muitas doenças em vez de uma saúde única, para o problema da saúde pública. Aqui há alguns detalhes, só para compreendermos a importância destes micro-organismos e a importância deles para a nossa evolução enquanto espécie. Nós temos uma dependência destas bactérias para o processo digestivo, ou seja, nós, para aproveitarmos, assimilarmos aquilo que comemos, precisamos destes micro-organismos. E veja-se, por exemplo, naquilo que são as fibras alimentares que estão presentes nos hortofrutícolas, nas leguminosas, em que as bactérias são responsáveis pelo processo digestivo. E são responsáveis em fases diferentes, ou seja, temos um conjunto de bactérias que são responsáveis por uma primeira fase da digestão e depois, a seguir, outro conjunto de bactérias que faz a produção daquilo que nós chamamos de ácidos gordos de cadeia curta, estes muito associados ao aspecto positivo, benéfico para a saúde da ingestão da fibra alimentar. Onde é que eu quero chegar? É que com os estilos de vida, com os erros alimentares e não só, muitas vezes temos uma diminuição das bifidobactérias e dos lactobacilos, o que quer dizer que eu estou a ingerir fibra e estou a produzir gás, ou seja, tenho aqui um desvio para a produção de hidrogênio e de metano. E de facto isto é até um dos problemas que muitas vezes até faz com que as pessoas procurem um profissional de saúde porque têm más digestões, têm muita flatulência, se chamam até intolerâncias alimentares a vários alimentos, porque na verdade estão a fazer um processo digestivo incompleto. E isto pode ser corrigido e tem que ser identificada a causa para tratarmos a causa e não apenas os sintomas. A Methanobrevibacter é uma bactéria muito responsável pela produção de metano, é uma bactéria-like, ela não é bem bactéria, que está muito associada à obesidade. Ou seja, parece que quando fazemos crescer este tipo de micro-organismo, este é uma condição associada depois ao ganho de peso. Bom, em relação às populações, quando olhamos para os Estados Unidos da América, olhamos para a população da Europa, só em estudos populacionais conseguimos logo perceber que têm características de bactérias diferentes. As bactérias intestinais têm aqui algumas diferenças, ou seja, obviamente até pelas cores conseguimos perceber que os Estados Unidos da América têm características que são muito menos interessantes do que na população da Europa. Na Europa temos muito mais uma percentagem superior de bactérias boas no intestino e quando eu faço a soma, por exemplo, de 3 tipos de bactérias que estão envolvidas na digestão da fibra alimentar, conseguimos perceber 11,9%, ou seja, quando olhamos para todo o ecossistema nos Estados Unidos, nos intestinos dos americanos, só 11% é que são destas bactérias e na Europa 24%, portanto, quer dizer, isto quer dizer exatamente que eles não só já fazem mal a digestão das fibras, porque foram ingerindo cada vez menos fibra alimentar. Uma das particularidades, e há bocadinho falei da diabetes exatamente por isto,
A resistência à insulina, a pré-diabetes e a diabetes tem um peso imenso. Agora, o que é que nós vemos nestes gráficos? Isto foi um grupo de Israel que trabalha muito esta área, são médicos que estudam muito microbiota intestinal, e reparem que a resposta glicêmica a um determinado alimento é condicionada pelo tipo de microbiota, ou seja, eles mostram como é que dois indivíduos diferentes para os mesmos alimentos têm picos de açúcar no sangue completamente diferentes e, obviamente, no caso deste participante, deste voluntário, um pico não esperado à fruta, ou seja, mais depressa reage mal à ingestão da fruta do que à ingestão de um bolo, ao contrário, se calhar, daquilo que era esperado. Da mesma forma, quando comparam o pico de açúcar no sangue quando se ingere açúcar ou quando se ingere pão, portanto amido. E de facto este indivíduo, por exemplo, este daqui, tem muito mais subida de açúcar com o pão do que com a própria ingestão do açúcar simples, da glicose, e portanto isto, os investigadores mostram que a população bacteriana que temos no intestino vai condicionar estas diferentes respostas à glicemia. O mesmo grupo de investigadores, 3 indivíduos diferentes para o mesmo alimento, a maçã, também têm respostas completamente diferentes. Portanto, estas bactérias efetivamente são determinantes para a nossa saúde ou até vulnerabilidade para a doença. Quais são os fatores ambientais que condicionam estas bactérias? Desde o tipo de parto, ao primeiro alimento, ao estilo de vida, em particular à dieta, em relação também à exposição a medicamentos e que não são só os antibióticos, e depois, obviamente, as alterações fisiológicas associadas aos diferentes estadios da vida. E só vos trago aqui 2 exemplos que eu acho que são importantes. Muito ouvimos falar dos antibióticos, ainda agora a multirresistência a antibióticos. Na verdade, os antibióticos a que estamos expostos ao longo da vida vão tendo impacto neste microbiota intestinal, mas não são só os antibióticos. Aliás, esta publicação, que estudaram mais de 1000 fármacos, chamaram a atenção sobretudo para um, que são os inibidores da bomba de prótons, os antiácidos, que têm um impacto muito negativo no microbiota intestinal. A metformina, que corrige a diabetes, parece ter um efeito benéfico, ou seja, parece que também o seu efeito benéfico sobre a diabetes é por corrigir o microbiota intestinal, mas de facto a conclusão deste artigo é que também os medicamentos foram e vão alterando esta população. E obviamente eu não podia deixar de mostrar isto porque é um assunto do qual eu gosto bastante, que é quando nós fazemos a escolha de alimentos que não têm açúcar, mas têm adoçantes, e de facto os adoçantes artificiais não calóricos também têm um impacto negativo sobre este microbiota intestinal, ou seja, induzem uma alteração muito associada a um processo inflamatório e resistência à insulina. Portanto, numa prevenção ou tratamento da diabetes com estes adoçantes, percebemos rapidamente que não é o melhor caminho. Quando eu estou a falar em desequilíbrio destas bactérias intestinais, e para termos uma ideia mais clara, eu posso representar neste gráfico de barras um microbiota intestinal de cada um de nós saudável, mas depois esta alteração é quando eu tenho um aumento das bactérias más, dos patobiontes, ou então eu posso ter uma alteração porque tive uma diminuição das boas bactérias, ou este terceiro tipo, que é muito frequente, que é uma diminuição da diversidade. Portanto, eu deixei de ter menos categorias diferentes de bactérias. Ora, já se sabe há muito tempo que isto está associado a doenças, e não é só às diarreias, é em relação às alterações de humor, à depressão, à diabetes, à obesidade, portanto, às doenças cardiovasculares, às doenças autoimunes e, portanto, aliás, como eu vos mostro aqui numa publicação bem recente, em que as doenças autoimunes, como a artrite reumatoide, como a espondiloartrite anquilosante, estas doenças autoimunes são muito prevalentes nas mulheres, sobretudo dos 40 a 50 anos, e estas doenças autoimunes estão muito associadas a alterações profundas do microbiota intestinal, em que já estão identificadas as bactérias que aumentam muito ou até aquelas que diminuem. Obviamente que as bactérias vão interagir com os nossos genes, as bactérias produzem metabolitos, têm produtos que influenciam a nossa saúde. Eu acho que esta é uma visão muito importante para termos uma consciência diferente daquilo que está connosco a nível intestinal. E só para termos aqui uma noção de que alterando a alimentação estamos a alterar o microbiota intestinal, portanto nós estamos todos os dias a alimentar as nossas bactérias, são os animais de estimação,
e, na verdade, com este padrão alimentar ocidental, estamos a diminuir as boas bactérias, aumenta o marcador inflamatório, que ele faz parte da parede das gram-negativo, e é este marcador, este lipopolissacarídeo, que vai desencadear em vários órgãos inflamação e até uma prioridade que é a acumulação de gordura. E esta prioridade é aquilo que muitas vezes as pessoas não compreendem, porque é que passaram a ter mais tendência para engordar, por comparação com outro momento da vida que comiam exatamente a mesma coisa ou por comparação com outros indivíduos que comem a mesma coisa. Também para chamar a atenção que esta inflamação desencadeada pelo... Peço só para acelerar um bocadinho, que já estamos quase nos 20 minutos, está bem? Já estou a terminar. Portanto, este processo de neuroinflamação também está muito associado com a depressão, exatamente por ter efeitos a nível central. Bom, e para termos aqui o resumo da influência do microbiota a nível da saúde, temos aquilo que eles produzem e este é o fator que eu queria chamar a atenção, que é as bactérias são responsáveis porque o nosso organismo sintetize um fator que vai fechar o tecido adiposo, no fundo à chave, e quando temos alterações do microbiota intestinal, obviamente que a prioridade será sempre acumular lípidos no tecido adiposo. Também o ritmo circadiano, ou seja, quando não respeitamos o jejum noturno, obviamente que durante a noite as bactérias produzem entidades que são importantes para a diferenciação dos adipócitos e para a termogênese, isto para termos uma ideia da taxa de metabolismo. E para terminar, o que há a fazer? Ora, a dieta mediterrânica, que ainda há bocadinho ouvíamos aqui falar, é de facto um corretor do microbiota, porque vai promover as boas bactérias e diminuir as menos boas, e vai, no fundo, prevenir da obesidade e doença cardiovascular, vai ter metabolitos muito mais benéficos, ao contrário da dieta ocidental. Também na saciedade, isto para termos uma ideia que bactérias produzem proteínas que elas próprias dão saciedade. Portanto, quando temos um ciclo de adição ao açúcar, por exemplo, pode muito bem estar aqui algum erro nesta comunicação e temos que aqui intervir no microbiota. E só para terminar, obviamente, o transplante fecal, que parece que uma moda que pode chegar ou estar a chegar, porque é a transferência de microbiota do indivíduo saudável para um indivíduo doente, só para termos uma ideia da quantidade de ensaios clínicos que estão registados para trabalhar ou tratar todas estas patologias. Portanto, pode ser a única medicina ou a medicina única em breve. Portanto, para termos uma intervenção personalizada, precisamos de conhecer todas estas características, ou seja, precisamos também de conhecer o microbiota e cada vez mais termos a noção de que o impacto no ambiente e os nossos estilos de vida vão ter aqui um impacto no microbiota, aqui a dieta mediterrânica que eu corrijo. Muito obrigada e estarei então disponível para as questões. Obrigada, professora. Bem, que aula maravilhosa, que abordou tantos assuntos, desde a microbiota intestinal, que todas as doenças começam nos intestinos, e ainda bem que a comunicação social já se está a dedicar também a esse tema, e que a obesidade pode ser contagiosa. Isto para mim era assim uma coisa que não me lembro. As doenças não comunicáveis afinal são comunicáveis, são infecciosas, e que a obesidade é uma doença infecciosa. Bom, enfim, uma panóplia de temas maravilhosos para depois explorarmos, mas vamos agora passar a apresentar a terceira interveniente do painel, Maria Cara de Anjo, é atualmente chefe de Divisão de Saúde Pública na Direção de Serviços de Segurança Alimentar da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária. Está-me a ouvir? Estou? Sim. Ok, posso continuar? Sim, sim. Ok, doutora Cara, desculpe houve aqui qualquer coisa que me deixei de ouvir, mas pronto, ainda bem que já está tudo bem. Doutora Maria Cara de Anjo licenciou-se em 1992 em Medicina Veterinária pela Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Técnica de Lisboa, tem também pós-graduações em Segurança Alimentar e em Implementação de um Sistema de Segurança Alimentar pelo Núcleo de Investigação e Formação em Segurança e Qualidade Alimentar. Em 2017 assume funções de assessora na comunicação permanente de Agricultura e Mar e em 2018 reintegrou a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária e Direção de Serviços de Segurança Alimentar nas funções de Técnica Superior
na Divisão de Saúde Pública. Maria Cara de Anjos desenvolveu e coordenou ainda o Plano Nacional de Vigilância das Resistências aos Antimicrobianos e representa Portugal no grupo de trabalho da Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar para a Resistência dos Antimicrobianos. Maria Cara de Anjos é também a representante de Portugal na Task Force da Resistência aos Antimicrobianos. Doutora, tem agora a palavra. Faz favor. Muito obrigada. Queria começar por agradecer e cumprimentar o Sr. Reitor, agradecer à professora Ana Paula Silva, que também não tinha o gosto de conhecer, e sobretudo agradecer à professora Cristina Saraiva, que me dirigiu o convite. Fico satisfeitíssima, é uma responsabilidade enorme, tendo em conta o painel, os meus colegas de painel e as apresentações e aulas, tal e qual como referiu, que foram fantásticas e sobretudo, referir que esta oportunidade é mais do que dar-vos conta da importância que a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária dedica a este tema. É um bocadinho uma oportunidade para partilhar momentos e, sobretudo, promover a tal colaboração de que falávamos há pouco e as preocupações que foram já hoje aqui subejamente faladas. Eu também tenho uma apresentação que gostaria de tentar partilhar convosco. Normalmente as minhas partilhas correm sempre mal, portanto eu vou tentar para ver se desta vez corre. Hoje vai correr bem. Hoje vai correr bem. Vou tentar então. Vamos ver se eu consigo então. Deixa ver. Não é aqui. Ok. Onde é que ela está? Aqui. Exato, tem que clicar no compartilhar tela, exato, está ótimo, doutora. Agora só me falta é tirar isto daqui para ter... mas é... Ok. Ok, já estão a ver comigo? Está tudo bem, Okay. Obrigada. Pronto. Então, feitos estes agradecimentos que são profundamente sentidos e também dando nota de que estas iniciativas, como a UTAD está a ter, são de facto essenciais na fase em que nos encontramos. Gostaria de partilhar convosco aquilo que são as atividades da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, que é um organismo central do Ministério da Agricultura e que naturalmente tem nas suas competências estas questões dos alimentos e que são desde os produtos de origem animal, desde os animais propriamente ditos, até aquilo que são as preocupações com os vegetais e tudo o que está pelo meio. Eu achei que não faria sentido se não vos resumisse um pouco e tentando ser breve para não exceder o meu tempo, mas dividi esta súmula em 5 partes, dar-vos nota daquilo que fazemos que não é propriamente do conhecimento público e, portanto, como não é uma questão que seja assim e que é fundamental para esta nossa conversa aqui hoje sobre uma só saúde. As grandes áreas onde intervimos, desde a saúde animal à vegetal e, naturalmente, a segurança dos alimentos, a importância do interface humano-animal-ambiental, que é um ponto importantíssimo deste tema, a questão das zoonoses e das emergências sanitárias e, naturalmente, da resistência aos antimicrobianos como tal também, e os desafios que se nos colocam daqui para a frente e que já não são de hoje, portanto nem sequer são desafios que não se tenham já marcado e evidenciado há mais tempo. E, portanto, dentro do que fazemos, só dizer-vos que o nosso foco dentro das 3 áreas e que sendo uma direção-geral dentro do Ministério da Agricultura, naturalmente que a abrangência é o território nacional, sendo com as condicionantes que existem e que naturalmente serão adaptações face às regiões autónomas, mas as políticas sanitárias são determinadas naturalmente pela Direção-Geral. Isto no que diz respeito à saúde animal, ao bem-estar animal, com todas as questões envolvidas e que são todas relacionadas também, desde a biossegurança, a utilização dos medicamentos veterinários, a monitorização e vigilância de doenças, enfim. O mesmo se passando para a sanidade vegetal,
desde o controle de pragas e vigilância, a certificação e os produtos de proteção vegetal. E depois toda a intervenção que temos na segurança dos alimentos propriamente ditos e dos controlos oficiais que são feitos em toda a linha de cadeia de produção, portanto, desde a produção primária até aos estabelecimentos de venda a retalho, que aqui me reporto serão os talhos propriamente ditos, e que passa pelo processamento dos alimentos que nós consumimos e dos alimentos para os animais. Temos a monitorização e vigilância de perigos alimentares, portanto, aqui incluímos a definição de critérios microbiológicos para em determinadas circunstâncias, agentes zoonóticos, as resistências aos antimicrobianos. Controlamos também os resíduos de medicamentos veterinários, os contaminantes alimentares e também as questões relacionadas com os pesticidas. A acrescentar a isto, nós temos os sistemas de alerta e que são uma parte importante que eu não poderia deixar de partilhar aqui convosco, na medida em que são muito o espírito que nós estamos aqui a defender ou que estamos aqui a mostrar que é a solução para alguns dos nossos problemas. São sistemas de alerta que existem a nível ou europeu ou mundial, nomeadamente este primeiro que vos aparece, que é o ARIS, que é desenvolvido é a nossa Organização Mundial de Saúde Animal, portanto chama-se OIE, a sigla é OIE, e que faz um pouco para a parte dos animais aquilo que a OMS faz para a componente humana. Portanto, há uma avaliação das condições de saúde animal e daqui, em termos epidemiológicos e de restrições, é um guia e uma orientação para os países por todo o mundo. Depois temos o InfoSan também, que é um network que envolve muitos países e que muitas autoridades nacionais de segurança alimentar e que é um sistema gerido pela FAO e pela OMS, e depois temos um RASF, que é um sistema de alerta rápido, que é um sistema criado pela União Europeia e que nos permite comunicar e agir rapidamente em relação a qualquer perigo que seja detectado e que seja um perigo para a saúde pública e que seja detectado na cadeia alimentar. Portanto, aqui nós poderemos ter situações como retiradas no mercado, como uma denúncia que um atum português produzido e que foi exportado para um outro país qualquer e que tenha sido à chegada detectado uma análise não conforme. Se houver um perigo, e seja por que razão for, toda essa situação é investigada e há uma rastreabilidade para trás e, portanto, permite-nos fazer retiradas de mercado, permite-nos validar ou não se há uma responsabilidade de quem produziu, portanto, permite-nos corrigir e, sobretudo, também prevenir que mais pessoas ou alguém possa ficar doente em função, seja lá do que for, que está a acontecer e que é esse risco consiste. Depois temos uma interação muito profícua, digamos assim, com várias organizações nacionais e internacionais e que isto sendo o nosso tema Uma Só Saúde, esta colaboração e esta partilha de informação é, na verdade, uma inspiração para melhorar sistemas que já estão em curso, nomeadamente, e aquelas com quem lidamos mais será efetivamente a OIE, a OMS e a FAO. Também referir-vos o Códex Alimentários, que faz parte da FAO, naturalmente, e a EFSA e a EMA, porque naturalmente a EFSA, para quem não esteja por dentro destes assuntos, é a Autoridade para a Segurança Alimentar Europeia, e a EMA, que agora tanto é falada na autorização das vacinas, que é a Autoridade Europeia para o Medicamento. E depois, em termos nacionais, temos a Direção-Geral da Saúde, o INSA, o ICNF e o Infarmed, com quem nos relacionamos muito proximamente. Isto tudo contribui, e muito aceleradamente estas atividades contribuem para aquilo que nós estamos a tentar melhorar e incrementar neste espírito Uma Só Saúde e, sobretudo, também com a enorme preocupação do combate ao aumento das resistências aos antimicrobianos. Portanto, dentro disto foi criada internamente, sem uma estrutura orgânica ainda definida, uma equipa multidisciplinar,
onde este grupo de trabalho tenta dar respostas e ter uma estratégia definida e também acompanhar este Plano Nacional de Combate à Resistência aos Antimicrobianos. Portanto, isto tudo é feito, naturalmente não é para uma espécie só, mas para todas aquelas que nós trabalhamos. Portanto, temos as espécies de produção que todos conhecemos, temos os alimentos produzidos, temos os medicamentos utilizados para cada espécie e, portanto, temos a produção dos alimentos e dos alimentos para animais, o transporte, o certificado dos animais e dos produtos, a certificação daquilo que é exportado, porque existem regras, quer para a exportação, para as trocas intracomunitárias e para aquilo que são as condicionantes também daquilo que nós recebemos no nosso território. E tudo isto, resumidamente, e aqui em duas palavrinhas, é farm to fork, ou 3 palavrinhas, será farm to fork, porque na verdade é esse o nosso dia-a-dia. Gostava de que nos focássemos um pouco nesta questão do interface humano-animal-ambiente, que muito bem já foi falado aqui várias vezes por quem falou antes de mim, e que naturalmente é uma das nossas preocupações e a melhoria daquilo que nós queremos fazer. Esta imagem que vos trago é apenas para vos dar nota de que estas leis todas que existem à nossa volta, estes pacotes legislativos, destes todos que estão aqui representados, 5 são da competência de implementação da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária. Ora, pela imagem que é muito ilustrativa, nós conseguimos pensar que não há aqui áreas estanques, não é? Portanto, até mesmo em termos legislativos, nós poderemos ter aqui alguma necessidade em perceber as interações, até do ponto de vista legislativo, que tudo aquilo que fazemos tem com aquilo que é feito pelo organismo ao lado, uma vez que eu vos estou a falar na perspectiva de um organismo público e daquilo que são os nossos planos de controle, de vigilância e do que quer que seja. Portanto, uma interação, na verdadeira acessão da palavra. Isto porque o nosso objetivo e aquilo que são as nossas metas a alcançar, por mais idílicas que sejam, será termos pessoas saudáveis, ser um ambiente saudável e animais saudáveis. E aqui gostava de reforçar que quando refiro animais saudáveis não estou só a falar nem do cão e do gato que nós temos em casa, nem dos animais de produção, estou também a falar da fauna selvagem. E esta interação com os animais e com a necessidade de que esta saúde global e esta saúde, uma só saúde, traduzindo para o nosso português, aquilo, como nós lidamos com ela, é na verdade uma relação que eu gostava que nós mantivéssemos presente, porque na verdade a vida selvagem não é só quem vive na cidade tem que se preocupar com a vida selvagem, e não só porque vai ao restaurante e tem um bife de javali, mas também porque a verdade é que nós temos planos que temos que monitorizar e que temos planos de vigilância para aquilo que possam ser os indicadores e que são os tais que são desenvolvidos e muito trabalhados pelo OIE, a nossa Organização Mundial de Saúde Animal, e que têm que ser devidamente acompanhados porque refletem-se no nosso bem-estar enquanto interface que nós temos, humanos, animais e vida selvagem. Portanto, gostaria de trazer esta questão para aqui também, porque não haverá uma só saúde se não incluirmos a questão da fauna selvagem, se não tivermos cuidados de preservação da biodiversidade, se não tivermos a necessidade de avaliar aquilo que é a saúde ou aquilo que são os indicadores da saúde dos animais selvagens também. E isto, falando de saúde global, e como também já foi mostrado, e estes indicadores que são a fonte é o OIE, a tal Organização Mundial da Saúde Animal, são indicadores já que só por si nos devem alertar, não é? Porque mais claro do que isto, de que nós partilhamos, nós, humanos e animais, e através do ambiente, partilhamos
estas características que os agentes patogénicos têm de se propagar entre humanos e animais, também é verdade que temos que ter o foco naquilo que é esse impacto na segurança alimentar, daquilo que é esse impacto no ambiente. E, não menos importante, porque tudo aqui está relacionado, naturalmente que também tem um enorme impacto na economia. Dito isto e tendo em conta estas partilhas que temos entre animais, humanos e considerando também os animais selvagens e o ambiente, gostaria de que me acompanhassem neste caminho com um bocadinho da preocupação daquilo que são as zoonoses, as doenças emergentes e a RAM, que são parte da nossa atividade enquanto direção-geral, não sem antes nos focarmos o que é que nós estamos a falar de zoonoses, para aqueles que não estejam tão por dentro destes termos, são na verdade aquelas doenças infecciosas que são transmissíveis naturalmente dos animais vertebrados ao homem e vice-versa, e eu gostaria de sublinhar aqui o vice-versa, porque não há aqui bons e maus, há aqui partilha de agentes infecciosos e, portanto, isso é muito relevante para todo o trabalho que é aqui desenvolvido. E isto para vos dizer que nas nossas atividades de prevenção, de vigilância e de controlo das diferentes doenças, só fui buscar algumas para vos dar nota de exemplos de planos que temos de prevenção ou de vigilância ou de controlo, nós temos que ter os ditos planos de contingência afetos a cada doença. Por exemplo, temos um plano de contingência que é miúdo trabalhado para a febre aftosa, para uma peste suína, temos os planos de vigilância e monitorização que também temos por doença, porque são específicos, e depois temos inúmeros programas de controlo, e isto tudo sempre assente nos tais sistemas de alerta rápido de que vos falava há pouco e que nos dão substância para melhorar, acelerar ou dar outros contornos àquilo que vamos trabalhando nesta prevenção que temos que fazer diariamente. Não podia deixar de falar no SARS-CoV-2, claro, mas deixando as questões científicas e focando só e muito menos também não explorando muito esta partilha e permuta entre o homem e os animais ou entre os animais e o homem, gostava só de que nos focássemos na importância que teve neste último ano, e estou a falar em termos gerais e em termos daquilo que o público em geral recebeu de informação, e que se calhar há aqui grupos de atividade que nunca foram tão falados como anteriormente, que são questões de saúde pública, que são questões de epidemiologia, que são avaliação de como é que estão a evoluir os indicadores para o combate a esta pandemia, e as questões também associadas agora, e era mais nesse sentido. Que suporta mais pessoas. Oi? As questões que mais... Eu não tenho exatamente a ideia. Será que não é possível... É possível, Sónia, alguém está com o som, podem desligar o som, obrigada. Obrigada. A minha intenção ao colocar aqui... Eu acho que se calhar o administrador pode desligar o som, não? E só ligar... Pessoais, pois contas pessoais, não pode ser contas institucionais. Não? Eu penso que não, que tem que ser a própria pessoa a cancelar o áudio. Mas vamos tentar continuar, Sim, professora. Okay. Na verdade, aquilo que gostava de ilustrar com o SARS-CoV-2 tem a ver até com últimas notícias relativamente, por exemplo, à questão da vacinação e ao impacto que tem esta nossa preocupação e, naturalmente, que temos com a evolução, se estamos com mais ou menos infectados por 100 mil habitantes, se o índice de transmissibilidade está a aumentar ou se está a reduzir, mas agora coloca-se a questão da vacinação e nós estamos a ver os países ditos mais desenvolvidos a conseguirem prosseguir com alguns tropeções na vacinação.
Agora, eu coloco-vos a questão, o que acontecerá se nós não conseguirmos ter a mesma dimensão de vacinação em todo o mundo, não é? E nos países que estão a sofrer mais, e tanto que já estamos a ver Estados Unidos, Reino Unido, a Europa a posicionar-se para ajudar a Índia, que está com um problema seríssimo. E isto só para ilustrar aquilo que é a necessidade de trabalhar em conjunto. Portanto, se nós fizermos o trabalho de casa muito bem no nosso cantinho, seja a nível municipal, seja a nível nacional, será eventualmente um esforço inglório se nós não tivermos a percepção de que a nossa ação pode conflituar com a do próximo. E isto tanto é feito em termos de eu vou à rua sem a minha máscara e posso estar a ser um veículo de transmissão para alguém mais suscetível do que eu, ou pode significar que entre países este problema é crítico, porque na verdade nós precisamos que o mundo todo seja vacinado. Portanto, só aqui ilustrar de facto o que é, para lá das questões entre vírus e entre animais e entre homens, há as questões de a partilha de informação e a colaboração e cooperação é, na verdade, uma arma poderosíssima e que será aquela em que nós temos que investir num futuro muito próximo, no presente, se calhar diria mesmo. Gostava de vos passar um bocadinho, e porque o que me foi pedido falar foi abordar o tema Uma Só Saúde numa perspectiva da segurança dos alimentos, não podia deixar de falar da resistência aos antimicrobianos e dos impactos e das interligações que temos e que temos que considerar. Temos vários... Sim? Desculpe interrompê-la, era só para avisar que já está a exceder o seu tempo. Ai meu Deus, eu vou tentar acelerar. Mais um minutinho para acelerar, vá lá. Ok. Portanto, aquilo que ilustraria para estes motores da resistência aos antimicrobianos e tendo em conta centralmente as questões do aumento da mortalidade em pessoas e animais, é que se nós tratarmos o uso inadequado de antibióticos antimicrobianos em animais e esquecermos tudo o resto, pois se calhar o nosso trabalho será um bocadinho infrutífero. Portanto, é preciso tratar o assunto de uma maneira mais globalizada e não esquecer que a transmissão destes agentes resistentes, na verdade, é uma partilha que nós fazemos com o ambiente e com os animais, nós humanos. Assim, e acelerando muito, na verdade, todos sabemos do impacto que a resistência tem, eu focaria aqui na resistência, no impacto 2, que é, na verdade, a resistência aos antimicrobianos com a origem alimentar, e que isto significa que nós temos que trabalhar estas resistências, esta redução das resistências, acompanhar e monitorizar em programas nacionais de vigilância, de utilização e da vigilância da resistência, obviamente que sendo também muito eficazes na redução das doenças com origem nos alimentos, porque se nós reduzirmos uma coisa, naturalmente estamos a reduzir a outra. Aqui acelerar porque são notas da nossa preocupação com o consumo de antimicrobianos que também fazemos nos animais e o plano de vigilância que, mais uma vez, já foca e indo ao relatório conjunto para o qual nós contribuímos, nós, Portugal, tal qual como os outros Estados-membros, e que é um relatório conjunto do ECDC, EFSA e EMA, onde nós partilhamos a informação das resistências e dos consumos entre animais e entre humanos. Portanto, este é um bom princípio para trabalhar as questões através desta abordagem Uma Só Saúde. O nosso plano nacional e que de facto, como já foi referido, é uma resposta a uma resolução das Nações Unidas, que a OMS, o OIE, a tal Organização Mundial da Saúde Animal e a FAO responderam e que nós temos o nosso plano nacional também em parceria com a DGS, a APA e a DGAV, e depois as questões na cadeia alimentar que são trabalhadas e que estão em cima da mesa através do Códex Alimentários e que na verdade estão centrais e que terão estes dois documentos que eu aqui vos listo serão concluídos, esperamos, em outubro já deste ano.
Dados que são importantes e que todos conhecemos, e como já estou em tempo muito a pisar o risco, vou acelerar só para chegar. Tempo dos descontos. Pois é, eu sou sportinguista, eu marco sempre no final. Vamos lá, mais uns. Eu queria só como exemplo de uma só saúde, porque na verdade isto há tanto para dizer. É um protocolo que foi anunciado há um mês pela OMS e que na verdade já prevê a vigilância integrada da E. coli produtora da SBL de uma maneira acompanhando as 3 vertentes, portanto com a vertente humana, animal e ambiental. O nosso país ainda não aderiu, não sei dizer se vai aderir, se não vai aderir, isto é uma questão que é trabalhada a 3, no tal espírito que temos de colaboração, mas na verdade é uma implementação de intervenção holística e os países que estão a conseguir fazer esta implementação desta vigilância, naturalmente que têm esta vantagem, porque são dados que são comparáveis e nós podemos monitorizar direcionadamente com esta componente humana, animal e ambiental. E depois temos os desafios que se nos colocam, não é? A pandemia colocou-nos vários desafios, nas respostas o Ministério da Agricultura, na verdade, como já disse muito bem o Sr. Reitor, tem uma iniciativa que é a Terra Futura, no âmbito da Agenda para a Inovação da Agricultura, e cuja iniciativa emblemática número 2 é Uma Só Saúde, e que faz todo o sentido neste âmbito e é um processo em que temos estado a trabalhar afincadamente desde que ele foi lançado no final do ano passado. Tem 4 objetivos operacionais, que não vou ler em detalhe, mas que na verdade fazem tudo ou ambicionam tudo aquilo que temos estado a falar, desde a redução da incidência de doenças, a promover a educação para uma só saúde, à redução da emergência, que são as resistências aos antimicrobianos, e depois tem 5 linhas de ação que nós também já estamos a trabalhar e que estamos a tentar reforçar os nossos sistemas de informação, as nossas metodologias de vigilância, a nossa utilização das ferramentas epidemiológicas e integração de sistemas e, sobretudo, avaliar indicadores específicos que nos permitam adequar as políticas que estamos a ter em termos sanitários e aferir se elas estão a ser eficazes ou precisam de ser modificadas e alteradas no sentido de melhorar a nossa prestação para o objetivo comum, que é uma só saúde, e que é naturalmente um objetivo que prevê a colaboração, é multidisciplinar, não tem fronteiras, esqueçam as fronteiras, não tem fronteiras, é intersetorial, prevê cooperação e, sobretudo, partilha de dados, partilha de informação, partilha de ações e muitas vezes diz-se a roda não tem que ser inventada, se calhar só temos mesmo que partilhar em metodologias. Eu peço muita desculpa de ter excedido o tempo, mas às vezes esqueço pouco o guião e começo a falar e isto é um assunto que na verdade nós temos em grande consideração e obrigada, importância. doutora, obrigada. Foram 26 minutos. Ok, também não é assim tão mal. Pronto. Foi uma aula bem interessante. Falou de tantas coisas que até zoonoses, saúde animal, saúde vegetal, segurança alimentar, fauna selvagem, que é importante também, a implementação holística de tudo isto, não é? Estarmos vigilantes às doenças nos animais, ter um conjunto de leis para a aquacultura, leis para a água, leis para acompanhar toda a série de passos que leva, por exemplo, a carne até aos talhos, a preservação da biodiversidade, a Organização Mundial da Saúde para o Animal, enfim, tantas coisas que vamos agora deixar. Eu agradeço a todos, portanto aos 13 intervenientes, foram interessantes intervenções. Eu pedia aos que estão a ver neste momento este painel e que estão a acompanhar que façam o favor de colocar as questões na caixinha do bate-papo para que os palestrantes possam responder. Se quiserem colocar uma questão específica para algum dos palestrantes, que o façam, entre parênteses, esta questão vai para
Dr. João Breda, doutora Conceição Calhau, doutora Maria Clara D'Anjo. Enquanto não chegam questões... Para lá que seja à vontade. Diga? Alguém falou? Não sei. Bem, enquanto não chega ao chat, que eu estou a ver, se calhar é preciso avisar para... pronto. Enquanto não chega ao chat nenhuma questão, eu se calhar lançava já aqui uma ou duas questões para não ficar nenhum tempo morto, pode ser? Concordam? Então, eu vou lançar aqui uma questão já para começar, para o doutor, dirigir ao doutor João Breda. Nós estamos, doutor, Portugal está atualmente na presidência europeia, até junho está à frente a comandar o barco. Portugal, de que forma poderia aproveitar esta presidência europeia para colocar na ordem do dia o conceito de saúde única e o que é que poderia chegar a uma proposta ou propostas para que a União Europeia se unisse mais em prol deste conceito de saúde única, se poderíamos aproveitar nós portugueses para brilhar um bocadinho neste sentido. Obrigado pela questão. E, claro, como é a OMS, nós podemos apenas, enfim, recomendar algumas coisas aos países quando eles nos perguntam. Portanto, aquilo que eu vou dizer é um bocadinho ir além daquilo que normalmente diria. Mas, por um lado, faço com muito gosto e com à vontade, porque, como foi, aliás, apresentado anteriormente, Portugal é um bom aluno e tem iniciativas e faz parte de todas estas, digamos assim, iniciativas europeias no contexto do One Health, da saúde animal e também da saúde humana. E tem muitas áreas onde, aliás, é um líder. Portugal é um dos países nas doenças crónicas não transmissíveis, tem realmente desenvolvido iniciativas importantes, é um dos poucos países que conseguiu na última década reduzir a prevalência da obesidade infantil, é um país que tem iniciativas ligadas, por exemplo, ao marketing de alimentos não saudáveis dirigido a crianças, se quiser um imposto sobre as bebidas açucaradas, tantas coisas, a atividade física prescrita pelos médicos de família. É preciso reconhecer que Portugal é um líder em matéria, sobretudo das doenças crónicas não transmissíveis. Temos uma enorme vantagem, que são estas características da dieta mediterrânica, não é? Ainda somos dos maiores consumidores de peixe do mundo, que alguns diriam que é mau, acho que para os portugueses é bom, e portanto nós temos que conseguir aproveitar algumas destas coisas. Portanto, os aspectos da alimentação mediterrânica e, digamos assim, da vida, se quiserem, das características da ruralidade de Portugal, de alguma maneira, podem ser positivas e podem nos trazer, digamos assim, alguns elementos que podem fazer a diferença em termos de como é que nós podemos lidar com estas questões. Desde logo, desenvolver iniciativas que sejam adaptadas a cada país. Como eu dizia no início, nós temos um problema global de clima onde temos que reduzir os alimentos de origem animal. Todos concordamos com isso, quer dizer que a quantidade de carne que nós consumimos é super exagerada. Um adulto pode consumir 60 gramas de carne por dia, não precisa mais do que isso, algumas vezes por semana, poucas, veja-se quanto é que as pessoas consomem. Obviamente há aqui uma necessidade de ajustar estas questões, e Portugal é um país que tem características, sobretudo na sua alimentação, nos seus sistemas alimentares, poderiam dar-nos alguma possibilidade de liderança, para além daquelas que no fundo já existem. Também em matéria da natureza, em matéria de conservação das florestas, há boas políticas e que poderiam eventualmente precisam de ser mais alinhadas. Fiquei muito contente quando ouvi a palestrante anterior referir-se para todas estas ligações entre as diferentes entidades, a interligação com o Instituto de Conservação da Natureza, as diferentes direções gerais, todas essas coisas têm que dar frutos e resultados, porque é disso que se trata, trabalhar em conjunto. Muito bem, muito obrigada, doutor.
Bom, entretanto, com a sua intervenção caíram muitas questões. Vou aqui lançar duas que são dirigidas à professora Conceição Calhau, uma que é da Ana Paula Silva, que diz assim: se já é habitual conhecer a população microbiana do nosso intestino e se pode modificá-la. Outra questão para a doutora Conceição Calhau, eu faço já duas para, se puder responder essas duas, agradecia. Doutora, de que forma pode ser transmissível a obesidade? Fiquei preocupada. Dava-lhe agora a palavra e depois prossigo com mais questões para a doutora Cara D'Anjos. Muito bem, muito obrigada. Eu não sei, posso não ter sido muito clara, e eu ia só aproveitar, primeiro até porque queria sublinhar o que o colega, o João Breda, disse relativamente ao consumo de 60 gramas de carne, que eu acho que esta é uma mensagem extremamente importante e muito simples, porque as pessoas acham sempre que é do tudo para o nada. A questão aqui é que consomem muito e bastava só consumir o suficiente que teríamos um enorme impacto. Eu acho esta mensagem das mais importantes para nós passarmos. Pronto, é porque na realidade às vezes achamos que é mudar radicalmente o comportamento, é simplesmente que estamos a comer em excesso. A outra questão, e que vai ter à parte que eu apresentei há pouco, este consumo excessivo de alimentos de origem animal também faz com que as nossas bactérias estejam diferentes e, portanto, há consequências também a esse nível. Respondendo agora à questão de como é que nós podemos conhecer microbiota e se de facto a alimentação altera, de facto nós temos como conhecer o nosso microbiota, já existem laboratórios a nível internacional que fazem a sequenciação do microbiota intestinal, ou seja, enviamos uma amostra de fezes e temos a sequenciação, portanto, no fundo, a nossa impressão digital do microbiota intestinal. Já existe um laboratório a nível nacional que também desenvolveu essa metodologia, portanto, é possível, e obviamente também já se sabe que mudando a nossa alimentação condicionamos o crescimento de uns ou o não crescimento dos outros. Portanto, sem dúvida nenhuma que estas são questões que já existem com muita consolidação. Em relação à transmissibilidade da obesidade, eu penso que toda a gente tem muito esta noção que se conversa muito, de que a obesidade é uma questão familiar, depois não se sabe se é só genética, mas que a família toda tem obesidade, depois diz que é o comportamento, têm os mesmos hábitos, mas também têm efetivamente uma partilha dos mesmos hábitos que têm as mesmas consequências sobre o microbiota. Portanto, também se pode dizer que é transmissível nesse sentido. É transmissível nos familiares, porque todos temos o contacto, não é só microbiota intestinal, é oral, é nas mãos. Portanto, efetivamente, as diferenças entre nós, que vivemos todos muito próximos, são menores. Em relação àquela publicação dos esporos, sim, é verdade, de facto, vai para o meio exterior e há, de facto, alguma possibilidade de comunicação de microbiotas e, portanto, não querendo ser alarmista, como foram aqueles títulos da comunicação social, mas, efetivamente... Esses malandros da comunicação. Comunicam bem a ciência, efetivamente. Às vezes é preciso alarmar para alterar comportamentos, não é? Não sei se respondi. Sim, acho que sim. Muito obrigada, doutora Conceição. Eu agora seguia aqui com a pergunta da Begonha Pérez, para a doutora Cara D'Anjos. O projeto Terra Futura considera iniciativas de educação sobre o One Health para a cidadania? Ainda para si, doutora. Nesta implementação holística de vigilância integrada, alguma ação, iniciativa direcionada de forma concreta com a utilização da colistina em explorações animais versus antibiótico utilizado em medicina humana como último recurso para bactérias multiresistentes, nomeadamente aos carbapenemos? Tira o som, por favor, doutora. Ponha o som, aliás. Já está. Já está. Então, em relação à primeira pergunta, sim, claro que sim, não seria possível conceber este projeto Terra Futura e as linhas de ação que estão desenvolvidas e todas as ações propriamente ditas
têm uma componente fortíssima de educação, de informação e de adaptação às diferentes fases em que a Terra Futura se for inserindo. Como eu não sei se expliquei o suficiente, mas na verdade é um projeto há 10 anos, portanto estamos a falar de uma estratégia e aquilo que está pensado em termos de educação é consequente disto, ou seja, há uma série de questões estruturais que são tratadas inicialmente e a par disso vamos promovendo as diferentes iniciativas de educação onde também estão onde está incluída a academia, que é uma fonte importantíssima de colaboração connosco e aliás porque é onde nós temos que, creio eu, temos muito a fazer no sentido de angariar a colaboração para esta missão tão difícil que é uma só saúde, porque eu há pouco pensava isto, mudar mentalidades e mudar modos de estar não é só difícil no sentido daquilo que nós comemos ou naquilo que são os hábitos alimentares que cada um tem nas suas casas, mas é difícil no sentido que já abrange uma série de outras intervenções. Eu diria que é fundamental e não faria sentido ter esta iniciativa Terra Futura, uma só saúde, sem uma componente fortíssima como a que está prevista e bem detalhada sobre educação para a cidadania. Muito obrigada, professora. Mais uma questão para a doutora Conceição Calhau. Eu não respondi à segunda, peço desculpa. Desculpe, então continuo. Sim, a outra pergunta que é muito importante e que tem a ver com a vigilância e mais direcionada para as questões da colistina e nas explorações, a utilização nas explorações animais. De uma maneira muito resumida, só dizer que isso existe, a nossa preocupação, o nosso plano de vigilância e no fundo de uma maneira muito acelerada era o que tentava dizer, as nossas preocupações têm sempre o bem maior saúde humana, portanto aquilo que nós fazemos em termos de plano de vigilância está intimamente ligado com aquilo que são as orientações quer da OMS no que diz respeito, por exemplo, aos antibióticos e à classificação dos antibióticos que é feita nomeadamente naquilo que devem ser os preservados dos não preservados e por isso vos reportava para aquele relatório conjunto, que é um relatório verdadeiramente uma só saúde, já que nós trabalhamos as necessidades e a realidade da medicina humana com a realidade da medicina veterinária. E isto, para responder, nós temos, por exemplo, protocolos no que diz respeito à utilização da colistina em suiniculturas, mas temos também no plano de vigilância uma panóplia de ações que temos que ter para avaliar determinados indicadores, não querendo agora ser demasiado específica, para que depois possamos incidir na política nas explorações. Isto é, a avaliação do nosso plano de vigilância tem como principal objetivo dar contributos para que os colegas, quer na parte do controle dos medicamentos, quer na parte da saúde animal, tenham as medidas necessárias ou implementem as medidas necessárias que são entendidas como as mais adequadas para combater os excessos ou para combater aquilo que possa ser um risco extremamente elevado para a saúde humana. É claro que vamos ver, nós temos este plano de vigilância desde 2014, agora há uma nova série a iniciar em 2021, contudo, todos os melhoramentos que eu vos referia em termos de Terra Futura são melhoramentos que também sustentam esta avaliação epidemiológica e daquilo que possam ser os contributos para a melhoria das políticas sanitárias no terreno, que é isso que esta pergunta faz. E sim, nós estamos... o nosso foco são sempre os antibióticos, a lista de antibióticos que tal como nos é fornecida pela OMS e também pelo OIE, que também tem a sua própria lista de antibióticos e a forma como eles devem ser utilizados. Não sei se respondi à pergunta, não sei quem é que fez a pergunta. Foi a Maria José. Maria José, sim. Se há qualquer coisa que queira saber mais, é só contactar-me. Exato. Sigo agora
para a pergunta da Tânia Santos, penso que é para todos, não sei se quem é que quer responder, talvez a doutora Conceição Calhau. Enquanto nutricionistas, como podemos contribuir ativamente para a One Health? Pergunta ela. Quem é que quer responder? Eu posso começar, embora depois acho que o colega João Breda se calhar vai dar um contributo ainda mais importante. Eu ia pegar numa das coisas que estávamos há pouco a discutir para percebermos exatamente a resposta a esta pergunta. Uma das formas que nós temos para contribuir é quando fazemos recomendações alimentares, não esquecer a sazonalidade, não esquecer o local. E eu estou-me a referir a isto, por exemplo, quando falamos que é saudável. Vamos imaginar um alimento que depois ele tem que ser importado, não é de produção nacional e, portanto, isto tem um impacto imenso em termos ambientais. Eu acho que as nossas recomendações também têm que estar em alinhamento com todas estas preocupações, não podem ser aliadas daquilo que é a circunstância e a vivência de cada sistema. Portanto, acho que é nesse sentido. É aconselhável comer, por exemplo, a fruta da época, como nós falamos muito, comer a fruta da época, o peixe que temos na nossa costa, etc. Sem dúvida nenhuma. Eu hoje, por exemplo, estava-me agora a recordar, até porque hoje estive a falar de gorduras numa discussão mais pública e na verdade há muita conversa relativamente ao óleo de palma, por exemplo, o óleo de coco. Quer dizer, independentemente das características químicas dessas gorduras e se de facto têm benefício ou se não têm benefício para a saúde, quer dizer, o azeite eu posso dizer que tem produção nacional, já a palma podemos estar a falar em produção da Indonésia, Malásia, coco também não me parece que seja de produção nacional e portanto eu acho que esta consciência de que estamos a consumir produtos que têm um percurso, já não falando da pegada, mas que têm um percurso bastante longo, uma história muito longa e muitas vezes em detrimento do consumo do que há cá, não é? Podemos não ter cá e precisar de ir buscar, mas efetivamente muitas vezes colocamos os nossos produtos em detrimento dos outros e portanto acho que aqui também temos uma enorme responsabilidade. Verdade, muito obrigada, professora Conceição. Não sei se o professor João Breda queria... Eu não resisto, claro, não resisto. Obrigado, Conceição, por já ter, enfim, é importantíssimo aquilo que disse e claramente suporta essas ideias. Só acrescentar talvez que todos os profissionais são importantíssimos e algo que me apraz hoje nesta conversa é o facto de termos profissionais das mais variadas áreas, médicos, veterinários, nutricionistas e todos os outros, porque assim é que se faz One Health. No entanto, claro que os nutricionistas têm um papel importante no desenvolvimento das recomendações alimentares e depois na sua aplicação e no seu aconselhamento à população e aos decisores políticos, não é? E algo que se verifica hoje é que as recomendações alimentares, quer no contexto da OMS, quer noutros contextos, depois da sua tradução a nível nacional, têm que ter considerações de natureza saúde, mas também ligada ao ambiente, e os nutricionistas aqui são essenciais. A boa notícia é que normalmente as recomendações alimentares que são as mais saudáveis tendem a ser aquelas que mais protegem o ambiente igualmente e tendem a ser também algumas nas quais Portugal e os portugueses são muito ricos, só que nós, como foi dito anteriormente, infelizmente, ou estamos a perder ou não aproveitamos tanto quanto poderíamos. Eu neste momento estou baseado na Grécia, se quiser comparar a forma como quer os gregos, quer os italianos, por exemplo, aproveitam a sua história e a sua cultura alimentar para promover, claro que os portugueses têm muito a aprender com esses. Não temos uma alimentação, nem uma cultura de alimentos ou alimentar que seja pior, muito pelo contrário, mas não a vendemos tão bem quanto marca. Portanto, mais uma vez, todos a trabalhar em conjunto com os nutricionistas a fazer o seu papel muito importante, já se me é permitido. Calhar também lançava aqui agora uma pergunta mais em tom de provocação, porque também não posso esquecer que sou jornalista, para a doutora Cara d'Anjo. Doutora, Portugal tem os recursos humanos e técnicos necessários para detectar a tempo a transmissão de doenças dos animais para o ser humano?
há tantas leis, nós somos tão bons sempre em leis, no papel somos exímios, mas será que temos os recursos humanos e técnicos para levar a cabo esta árdua tarefa, ou seria de bom tom apostar e investir ainda mais em recursos humanos e mais meios técnicos para avançarmos então para esta saúde global, única? Ir o som, por favor. Já tirei. Muito obrigada por esta pergunta, porque de facto é muito relevante. Vamos ver. Portugal tem os recursos humanos que tem, portanto é o nosso ponto de partida e o que temos é aquilo com que nós estamos a trabalhar. E posso lhe dizer que na nossa área, no que diz respeito à intervenção na presidência, de facto não estamos nada mal, portanto nós das fraquezas normalmente fazemos forças. Isto não significa que não devamos ter mais ou melhores recursos. Acho que não se trata de uma questão de quantidade, a quantidade nem sempre acompanha a qualidade, portanto aqui aquilo que nós precisamos mesmo é de valorizar a nossa informação, e nós temos muito boa informação, nós temos muito bons recursos para trabalhar bem, porque nós temos efetivamente isso, e temos uma característica que é, nas circunstâncias mais difíceis que imaginar se possa, nós conseguimos encontrar formas de encontrar soluções, portanto nós somos aquilo que em inglês se diz resourceful, e muitas vezes fica-se espantado como é que nós conseguimos dar tantos contributos. Na verdade, eu acho que nós precisamos de melhorar ou otimizar os recursos que temos. Para isso, precisamos de ter investimentos numa coisa que também já foi aqui falada, que é a melhoria das nossas recolhas de dados, otimização dos dados que temos já disponíveis e trabalhá-los em conjunto. Portanto, respondendo à sua pergunta, se em certas áreas, sim, nós poderíamos ter mais pessoas. Por outro lado, isso não é razão para não fazermos muito trabalho já à partida com os recursos que temos, e temos tanta capacidade como outro país qualquer. A questão aqui é mesmo alocar as nossas prioridades e sabermos ao que estamos. E se nós tivermos noção do que é que são as nossas prioridades, eu penso que aquilo que é mais supérfluo ficará para trás e nós caminharemos em conjunto. E essas respostas naturalmente que depois trazem mais recursos. Eu não me foco tanto na falta de recursos, foco-me mais naquilo que nós podemos fazer e estarmos certos. Esta discussão pública e a discussão que tem vindo a ser feita, e no âmbito da presidência já houve há cerca de 2 semanas ou 3, uma conferência global que foi promovida pela presidência portuguesa no âmbito da saúde global, e que foi importantíssima para a discussão destes assuntos e para a questão das resistências aos antimicrobianos. Portanto, nós temos, na verdade, toda esta consciência de que precisamos de trabalhar estes assuntos. Se precisarmos de mais recursos, aquilo que precisamos mesmo é de saber, em conjunto, como país, que há, na verdade, assuntos mais importantes e mais prementes do que outros, e, portanto, nesse sentido, optemos pela priorização das coisas e aí vamos caminhar certamente para a resolução, e a cooperação também elimina algumas deficiências de recursos que possa haver aqui ou ali, porque não precisamos de estar a repetir aquilo que outros já estão a fazer, só precisamos é de saber partilhar e não sermos donos do processo. Muito obrigada. São 4:15, estamos quase há 2 horas de volta da saúde única. Não estão a chegar muitas perguntas neste momento, eu apelava só, se alguém ainda quiser lançar, é o momento certo para colocar mais uma questão, porque estamos quase a terminar, mas antes de terminar as minhas questões, eu tenho uma pergunta ainda para a doutora Conceição Calhau, visto que o verão está a chegar e cada vez mais se ouve falar neste conceito de jejuns intermitentes, e eu queria perguntar-lhe se um jejum intermitente, seja de 16 ou mais horas, ou fazer isso durante 2 dias por semana, pode ajudar na saúde dos intestinos, se isso já está estudado de alguma forma, se já há algumas conclusões sobre esses estudos,
ou se, pelo contrário, estes jejuns intermitentes é uma moda e que não é de todo interessante para a saúde dos nossos intestinos, que é também um assunto que tivemos a falar, e que a saúde dos intestinos também dá-nos saúde para todo o nosso corpo. Muito obrigada pela sua questão, porque é extremamente pertinente, vem muito a propósito e, na verdade, o que acontece, primeiro, antes de mais, explicar que não devemos banalizar tanto a questão do jejum intermitente, porque parece que já toda a gente diz isso é uma moda, mas, na verdade, foi a consciencialização da comunidade científica e médica de que já estávamos a cometer muitos erros relativamente às horas das refeições e aos momentos das refeições, ou seja, deixamos de fazer refeições e fazemos muito petiscar ao longo do dia e, por outro lado, fazemos refeições à noite e não é suposto. Portanto, jejum intermitente, na minha interpretação, aquilo do mais lato para a saúde populacional em geral, é espaço entre as refeições e à noite não fazer refeições. Portanto, as 12, 14 horas de descanso noturno. E já foi demonstrado nessas investigações, portanto, ou publicações científicas sobre os benefícios do jejum intermitente, impacto no microbiota intestinal. Portanto, a sua pergunta é mesmo muito importante, porque, na verdade, o que acontece é que quando eu estou a fazer uma primeira refeição do dia, um almoço, e depois passo a manhã ou passo a tarde a petiscar, todo o fenómeno digestivo não tem descanso, ou seja, a seguir a uma refeição eu tenho que ter a contra-regulação, estou a sujar, a seguir tenho que vir limpar, e o próprio processo digestivo precisa de oscilar as ondas digestivas, e portanto isso já não está a acontecer. À noite é completamente importante, até porque o crescimento das bactérias à noite é também diferente, o predomínio de algumas bactérias é também diferente, ou seja, chama-se a isso uma cronobiologia, uma crononutrição, portanto sim, durante a noite é importante porque elas produzem, quando estão em stress de fome, o acetato e o lactato que vão regular o nosso relógio. Como não o estamos a fazer, obviamente depois não nos podemos queixar das consequências, no fundo é isso. Portanto, a fazer, se bem eu entendi, a fazer o jejum que seja mais sobre tarde-noite. Sem dúvida nenhuma. Ou seja, quando muitas vezes ouvimos as pessoas falar de que estão a fazer jejum intermitente para a perda de peso de 14 horas, mas na verdade jantaram às 9 da noite ou às 10 da noite, mas depois voltam a fazer refeição ao meio-dia, isso pode não ser o mais adequado para aquela pessoa. Portanto, para já devem ter um seguimento do profissional de saúde para podermos compreender o estado metabólico e o que é que será mais adequado. Mas vê-se muito mais facilmente a saltar o pequeno almoço, fazer refeições na segunda metade do dia, do que propriamente permitir que à noite efetivamente exista todo o reset metabólico que era necessário e até da parte intestinal. Repare-se que nós dizemos sempre a última refeição do dia, mas não é dia, é à noite. Portanto, a última refeição do dia é ao anoitecer. A última refeição do dia para a maioria das pessoas é a primeira da noite, não é? Porque já é à noite. Verdade. Bons ensinamentos, professora. Muito obrigada. Como a hora já vai longa e não há mais questões, eu se calhar sugeria encerrarmos este painel. Tive muito gosto, aprendi muito, acho que todos aqui também aprenderam e estamos todos juntos nesta luta por uma saúde One Health, não é? Saúde única. Desejo então boa tarde a todos e bem-aja, até breve e com licença. Obrigada. Adeus. Obrigado. Obrigada, boa tarde. Obrigada. Boa tarde. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigada a todos. Adeus, Boa tarde. boa tarde. Aprendemos imenso, aprendemos imenso. Eu também. Foi um gosto. Adeus. Obrigada a todos os oradores e em nome da organização também, muito obrigada a todos os intervenientes e os participantes. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada e à doutora Cecília Malheiro também, pela sua excelente moderação. Muito obrigada. Obrigada. Sim, Obrigada. obrigada. Até breve. Até breve, então.